Sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você um diálogo esclarecedor e consolador à luz da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus. Hoje abordaremos o tema O Alvo da Vida, Progressão dos Espíritos, cuja bibliografia encontra-se na descrição desse vídeo. E para dialogarmos sobre o tema, nós chamamos a nossa irmã, a Cida, trabalhadora do movimento espírita. Seja bem-vinda, Cida. Oi, Vanderlei, obrigada. É uma alegria estarmos novamente aqui com você. Como um dos princípios fundamentais do Espiritismo, a evolução é, para o espírito, uma dádiva de Deus, permitindo o progresso constante da criatura em sua jornada. Deus, em sua sabedoria e justiça, criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, desprovidos dos recursos e conhecimentos, dando a todos idênticas oportunidades de buscarem por si mesmos a perfeição. As diferenças intelectuais e morais observadas entre os espíritos são decorrentes da posição evolutiva por eles alcançadas? Sim, as diferenças que nós encontramos intelectuais e morais que se observa entre os espíritos, elas são, sim, decorrentes da evolução, da posição evolutiva de cada um. Isto é, nós encontramos espíritos mais e menos evoluídos, então isso faz a diferença, né, no processo evolutivo. Kardec, ele nos apresenta na questão 100 de O Livro dos Espíritos, ele fez um estudo sobre a hierarquia entre os espíritos, né, para poder se distinguir a evolução, a categoria do espírito, né, se ele era mais evoluído, menos evoluído, mais ignorante, enfim, e ele fez... com a ajuda dos espíritos, na realidade, ele montou essa escala, né, essa classificação, então, dos espíritos, ela se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que eles já adquiriram e nas imperfeições que eles ainda terão que se despojar. Como ele fez isso? Observando, né, ali nós sabemos que Kardec fez o seu estudo, o seu experimento, e pelas respostas dos espíritos, ele foi conhecendo, ele foi fazendo essa observação e montou, então, essa escala. Esse é um método que a própria ciência se utiliza, né, nos conhecimentos, e ele fez essa escala para que a gente pudesse ter uma noção, uma ideia, né, desse processo da evolução, para se conhecer melhor. Então, ele classificou os espíritos em 3 categorias, né, que o Livro dos Espíritos ele mesmo colocou assim como ordem, em 3 ordens. Então, a ordem, os espíritos que se encontravam na classe mais inferiorizada, eles pertencem à 3ª ordem, que ele denominou os espíritos imperfeitos, que participam nessa 3ª ordem. E eles têm em si uma característica geral, esses espíritos imperfeitos. Há uma predominância da matéria sobre o espírito. Eles são propensos ao mal, à ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então, eles têm a intuição de Deus, mas ainda não compreendem Deus, né? Isso é uma ideia, assim, geral. Dentro dessa ordem, ele classificou esses espíritos imperfeitos em 5 classes principais. Então, ele vai começar assim, como é a ordem mais inferior lá, é a 10ª, né? A classe mais inferior é a 10ª, onde vai ter os espíritos, nessa classificação dos imperfeitos, os espíritos impuros, que tem uma característica particular.
Eles são inclinados ao mal, de que fazem objeto de suas preocupações. Eles se preocupam com o mal, vamos dizer, esses espíritos. Na nona classe, ele colocou os espíritos levianos, que são ignorantes, maliciosos, irrefletivos, irrefletidos, os zombeteiros, e que a gente que atua, nós que atuamos na doutrina espírita, sabemos, né? No trabalho mediúnico, às vezes até se apresentam nessa característica. E a oitava classe são os espíritos maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. E a oitava não, a nona, né, que são os levianos, desculpa, me enganei aqui, levianos, que são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. A oitava classe seriam os espíritos pseudo-sábios, que são aqueles que têm conhecimento amplos, né, que têm conhecimento bastante de algumas coisas, porém, eles creem saber mais do que realmente sabem, por isso que são pseudo, eles acham que sabem, né? E dentro da sétima classe, ele colocou os espíritos neutros. São aqueles espíritos que não são nem bastante bons para fazerem o bem e nem bastante maus para fazerem o mal, quer dizer, fica no meio do caminho, né? E a sexta classe seriam os espíritos batedores, que são os perturbadores. Eles manifestam a sua presença por efeitos sensíveis e físicos, né? E nesses espíritos batedores, eu estava até me lembrando, quando o fenômeno das mesas girantes, né, os espíritos batedores foram bem utilizados, né, para o despertar do fenômeno em si, né? A outra classe, a outra categoria, a outra ordem, a segunda ordem, seriam os bons espíritos, né? Depois dos imperfeitos, a gente vai passando para os bons espíritos, que tem uma característica geral, a predominância do espírito sobre a matéria. O espírito já predomina, né, sobre a matéria. E ele vai colocar, então, eles classificar como a quinta classe os espíritos benévolos. A bondade neles é a qualidade que domina esses espíritos. Na quarta classe, nós vamos ter os espíritos sábios, que eles se distinguem pela amplitude dos seus conhecimentos. Então, nós vamos vendo que vai haver uma evolução. Na terceira classe, são os espíritos de sabedoria. As qualidades morais de ordem mais elevada são os que os caracterizam. E daí a segunda classe desses bons espíritos são os espíritos superiores, que reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Então, quando nós pensamos, lendo Allan Kardec, ele coloca, né, que essa classificação da terceira ordem, a segunda ordem, né, os espíritos, conforme vão evoluindo, eles têm, às vezes, características dentro da ordem de várias classes. Vamos pegar lá os imperfeitos, por exemplo, aquele que é um espírito neutro, ele também pode apresentar características de pseudo-sábios, por exemplo. Por quê? Porque a nossa evolução ela é demorada, é gradativa, e às vezes a gente evolui mais num sentido do que no outro. Então, é natural que haja esse permeio, né, das nossas características em várias classes dentro da ordem que os espíritos pertencem. E a primeira ordem, então, nessa escala evolutiva que Kardec trouxe para nós no Livro dos Espíritos, vão ser os espíritos puros, que têm uma característica geral que eles não sofrem nenhuma influência da matéria. Então, é uma classe, primeira é a classe única, são os espíritos puros, ele não tem mais divisão de classe. E neles, então, nós vamos ver a superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras classes, de outras ordens. Muito bem. E os chamados anjos e demônios não são seres criados à parte, por capricho de Deus, mas sim irmãos nossos. Os primeiros atingiram condições espirituais muito elevadas e os segundos, por transgressões deliberadas leis divinas, permanecem temporariamente na perversidade.
Isso. Kardec, ele também se preocupou à época, né? Porque os anjos e demônios eram famosos naquela época, digamos assim. Ele também se perguntou, ele questionou os espíritos, lá na questão 128, ele fez uma pergunta para eles. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, eles formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? Né? E os espíritos responderam que não. Eles são os espíritos puros, então os anjos são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e que reúnem todas as perfeições. Eles são os espíritos de primeira ordem. Os espíritos puros, eles percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado, então, a soma de perfeição de que ele é suscetível à criatura, eles não têm mais que sofrer provas nem expiações, eles não estão sujeitos mais à reencarnação em corpos perecíveis, e eles realizam a vida eterna no seio de Deus. Então, esses espíritos puros, eles gozam de uma inalterável felicidade, porque eles não se acham mais submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material, eles não têm as necessidades que nós temos. E essa felicidade que a gente pensa, eles são felizes, que bom, mas não é uma felicidade de ociosidade monótona, de ficar parado sem fazer nada, como às vezes as pessoas imaginam, né, a ficar lá em perpétua contemplação, contemplando e só, né, vivendo dessa maneira. Não. Os espíritos puros, eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Então, eles são obreiros de Deus, né? São os auxiliares de Deus para a harmonia no universo. Eles comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra do seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Né? Além de fazer esse processo da harmonia, eles também fazem isso, de ajudar aqueles que estão mais para trás, assistem aos homens nas suas aflições, concita-os ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Tudo isso constitui para eles ocupação gratíssima. Então, os espíritos puros trabalham, né, constantemente. Agora, quando falamos em demônios, né, Kardec também fez o questionamento. Né? Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? E os espíritos responderam: se houvessem demônios, seriam obras de Deus, né, uma vez que Deus, né, que criou todos os seus filhos, mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecer eternamente desgraçados? Onde a bondade, né, de Deus, se ele tivesse feito isso? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio de abominações que praticam em seu nome. Então, são os homens, né, como ele fala aqui, que na realidade criaram isso, né? Kardec ainda vai fazer um comentário nessa questão. Ele vai pôr assim, que por demônios se deve entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. Né? Por quê? Porque todos haverão de passar pela escala evolutiva, no processo do aperfeiçoamento, no processo da evolução. São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhe tocam e que, por isso, as sofrem mais longamente. Porém, que a seu turno chegarão a sair daquele estado quando quiserem, quer dizer, no processo, quando a pessoa quiser lutar contra a imperfeição, né, enfrentar, vai começando a crescer mais, a melhorar. Então, Kardec coloca nesses termos. Então, nossa irmã Cida, colaboradora do movimento espírita e trabalhadora,
Nós agradecemos muito a tua colaboração espontânea nesse texto tão oportuno e vigente, e gostaríamos de ouvir, então, as tuas considerações finais. Como nós vimos, o conhecimento da escala espírita ele é importante para nós, né? Porque ele clareia o caminho da nossa evolução, cujo alvo é o de chegarmos à perfeição relativa, que todos nós haveremos de chegar, né? Mais próximo de Deus, como espíritos puros. Então é importante esse conhecimento. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado aos nossos ouvintes que colaboram com o programa Palavras Consoladoras. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até breve.